Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim para falar do retorno de uma franquia de terror que eu adoro demais, que é a franquia Sobrenatural, que traz o seu novo filme A Porta Vermelha, que estreia hoje já nos cinemas. A gente teve na pré-estreia ontem e agora eu vou contar o que eu achei desse filme e lá no finalzinho qual é a ordem dos meus preferidos dentro da franquia, então fica ligado e bora lá. Em A Porta Vermelha se passaram 10 anos desde os eventos do segundo filme, lembrando que ele é sequência lá do segundo filme, que o 3 e o 4 foram histórias de origem, envolvendo a Elise e o passado dela, a médium, aquela que ajuda eles nos dois primeiros filmes. Aqui 10 anos se passaram e, como a gente viu no final do segundo filme, eles apagam a memória tanto do Josh quanto do Dalton do que aconteceu naquele um ano em que eles ficaram, tanto Dalton meio em coma, a gente sabe que não era um coma, né? Ele estava fora do corpo, mas enfim, enquanto ele estava apagado, e mais a luta dele contra os demônios. Eles apagaram isso da memória e agora eles estão tentando retomar a vida deles. O Dalton está indo para a faculdade e o Josh não está mais com a família. Ele se divorciou da esposa e sente que está muito perdido, que é a questão da falta da memória, está muito presente ali. Eles não lembram mais que eles têm essa habilidade de viagens extracorpóreas. Só que quando o Dalton chega na universidade, ele está indo para fazer um curso de artes, ele precisa buscar no interior dele inspiração para pintar e acaba desencadeando essas memórias e eles são ameaçados pelos demônios de novo, tanto ele quanto o pai. É o primeiro filme da franquia dirigido pelo Patrick Wilson e é o primeiro filme dele dirigindo qualquer coisa. E eu vou dizer que assim, ele tá muito confortável no papel como o Josh, eu acho que ele já faz isso há tanto tempo e filmes do mesmo gênero, ele tá muito bem habituado com isso, então ele tá confortável, ele sabe o que ele tá fazendo. E eu vou dizer que ele aprendeu muito bem com James Wan, que é o criador da franquia. Tem um bom controle da tensão, ele consegue criar muito bem as suas cenas, os jump scares, que às vezes acabam atrapalhando alguns filmes de terror por serem muito soltos ou susto só pelo susto. Aqui ele cria muito bem esse ambiente e até quando tu espera que vai vir o susto, ele consegue te surpreender e acaba te assustando e traz um pouco daquela áurea do medo que tinha lá no primeiro filme. Porém, a história do filme para mim não segue no mesmo nível que eles trouxeram para a direção. O roteiro ele é assinado pelo Scott Tim, que vem de dois filmes que ele escreveu que realmente não deram muito certos, que é aquele Firestarter e Halloween Kills. Não é uma boa sequência aí pro Scott Teams, porque realmente a história desse filme foi a parte que não me pegou. Eu acho que aí é o maior problema do filme, porque ele tem uma história muito repetitiva dentro da franquia. Porque a ideia aqui era fazer uma sequência, mas ele tá quase que homenageando ou repetindo os principais elementos que a gente já viu no 1 e no 2. Eu fiquei mais com gosto de repetição do que o de homenagem, porque afinal de contas seria para fechar a franquia, fechar pelo menos essa trilogia dos dois filmes originais. Agora o Dalton tá indo para a faculdade, os demônios vão voltar, tem toda a questão lá com o demônio da cara vermelha, que ele aparece, mas ele nunca chegou a ser aquela grande ameaça, sempre tinha um outro demônio, a bruxa, tava lá tentando dominar o corpo do Josh desde quando ele era criança. Realmente o Demônio Vermelho parecia que agora nesse filme vinha para ser o grande antagonista, seria a grande batalha deles contra esse demônio, o que o filme acabou não entregando. Como eu disse lá no começo, eles não lembram mais que eles podem fazer essas viagens extracorpóreas, isso são memórias que vão se desencadeando, por mais que eles ainda não tenham as memórias, eles começam a descobrir que eles têm esse poder e começam a ir para o além de novo, para tentar se salvar. Esse eu acho que é o grande ponto. Eles não têm uma coisa ativa dentro da história. Eles não estão indo para lutar contra o demônio. Eles novamente estão fugindo e é o pai tentando salvar o filho tentando salvar o pai. E parece que a gente já viu isso lá no começo da franquia. Eles trazem algumas novidades e algumas participações especiais nesse filme, mas nem todas ou
quase nenhuma deu certo. Eles retomam de novo um pouco da história do Josh, tentando falar um pouco mais sobre o papel de pai dele, a relação com o próprio pai dele, mas eles basicamente só riscam em cima desse mistério, ou pelo menos da história do pai dele, e acabam não aprofundando e não trazendo isso como um elemento que possa trazer uma grande novidade para a franquia. Acabou ficando uma história que tá ali simplesmente para estar ali e para ele refletir no papel dele como pai, mas sabe, não colou. Tá bem solto, se tirar do filme para mim não faz diferença. A outra grande novidade é que quando o Dalton vai para a faculdade, ele acaba tendo uma colega de quarto. Ela acaba funcionando bem como alguns alívios cômicos, uma parte mais levinha dentro do tema mais tenso do filme, e nessa parte ela vai bem. O problema é que na hora de ter uma função dentro do filme, toda vez que o filme tenta dar o protagonismo para ela, acaba não funcionando muito bem. Quando ela tenta iluminar a sala para o Josh não ser possuído, eles misturam um pouco do tema tenso do terror com a piada e não casou muito bem ali. Além disso, eles criam uma nova história com um fantasma que tem numa fraternidade onde eles vão numa festa. Eles começam a querer contar a história desse fantasma e simplesmente abandonam de novo. Mais um problema aí no roteiro do Scott Team. Uma das coisas que mais me surpreendeu e que muita gente talvez não vá se dar conta é que o Ty Simpkins que faz o Dalton agora, quando jovem na faculdade, é o mesmo Ty Simpkins que fez ele quando criança. A gente geralmente vê quando esses filmes passam um tempo, é um outro ator que vem fazer o papel de quem era o ator mirim, e aqui é o próprio Ty Simpkins. Ele era o ator jovem e agora ele continua sendo o ator jovem, mas um pouquinho mais velho do que o jovem. Então, essa percepção de que, tipo, estamos vendo o mesmo garoto, realmente estamos vendo o mesmo garoto, e isso pra mim foi muito legal no filme. Eu gosto do personagem dele, não é à toa que realmente parece que é o mesmo garoto, simplesmente que cresceu. Funcionou muito bem para a franquia. E agora, antes de acabar o vídeo, eu vou falar da minha ordem de preferência, qual que eu gosto mais, qual que eu gosto menos e aonde que a Porta Vermelha ficou. Vou começar do último pro primeiro, dos que já existiam antes, depois eu vou dizer aonde que a Porta Vermelha se encaixa aí. E eu começo como último lugar com A Origem, que é o primeiro filme que ganha o protagonismo da Elise, mas realmente a história daquele filme não me convenceu muito. É a história de uma adolescente que tá tentando buscar mãe e acaba despertando os demônios, e a Elise que tá tentando fugir desse passado dela, junto com as entidades do além, acaba tendo que retomar isso. Ela lembra das coisas do Josh, isso tem umas coisinhas legais que mostra ali no filme, mas a história da menina realmente não convence. Tem uma cena dela quebrando o gesso, que ela tá com as pernas enfaixadas, ela quebra o gesso chutando uma cama, é bem ruim, é bem ruim. Acima dele, bem acima dele, vem o capítulo 2, que é a sequência do primeiro filme. Lembrando que A Origem e A Última Chave são prequels da história do 1 e do 2, contando a história da Elise, que é a médium, aquela que ajuda eles. Mas o capítulo 2 fica aí nessa terceira posição. Eu gosto muito de como eles fazem a sequência. Eles tiveram a história do Dalton, que estava fora do corpo, o pai vai pro além, tenta trazer ele, e o pai acaba possuído, e eles partem daí. É uma sequência que encaixa muito bem, porque daí traz a história do pai com a fantasma, com a entidade que ameaçava ele desde quando ele era criança, o retorno da Elise para ajudar eles, ela é uma ótima personagem, e o filme encaixa muito bem com o primeiro. Mas ainda acima dele, para mim, ficou A Última Chave, porque a Elise é uma ótima protagonista, e é que quando ela tem que voltar para investigar o passado dela e a história com o próprio pai e com a pessoa que ela vai para ajudar, funciona muito bem, tem ótimas reviravoltas no roteiro, e é um filme que traz aquela aura de medo do primeiro também, porque ali tem muita coisa de terror que não é sobrenatural, e eles conseguem misturar isso muito bem, e me encanta isso nesse filme. Na primeira colocação é óbvio que tá o primeiro filme, porque ele pra mim é uma das obras-primas do terror aí dos últimos 20 anos.
Eu gosto muito de Sobrenatural, foi um dos últimos filmes que realmente me deu medo. Eu lembro de assistir pela primeira vez e ficar agoniado de estar no escuro. Não é à toa que James Wan é um dos grandes nomes do terror e construiu uma franquia de muito sucesso como Sobrenatural e o próprio Invocação do Mal também, que é quase um grande crossover do James Wan da vida. E onde é que eu vou botar a Porta Vermelha nessa lista? Pra mim ele vai entrar depois do capítulo 2. Ele vai ficar em penúltimo, mas dizendo que eu gosto de todos os filmes, por mais que a Origem esteja bem abaixo, pra mim todos são bons filmes, assim como a Porta Vermelha também consegue ser um bom filme. Eu acho que ele entrega um bom terror que vai te assustar, que vai te trazer alguns elementos de medo além de só daquele susto e que funcionou muito bem. Então, só pra fechar, vamos lembrar Sobrenatural, Sobrenatural a Última Chave, Sobrenatural capítulo 2, Sobrenatural a Porta Vermelha e Sobrenatural a Origem. Tá aí a minha listinha. E já que nós estamos acabando por aqui, comenta aqui embaixo quais são os seus preferidos da franquia Sobrenatural também. Se já viu a Porta Vermelha, vem me contar o que achou e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.